Está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos, prestação de serviços. Não é segredo para ninguém que nós estamos experimentando uma rigorosa crise econômica, além da crise política que realimenta a crise econômica, né? Todo mundo ouve falar e todos sentem nos preços. Inflação ascendente, até mesmo os preços dos gêneros de primeira necessidade aí realmente estratosféricos, né? O arrozinho, o feijãozinho, a carne, né? Eita, como a carne essa cara, né, gente? Pois é, mas não é só isso, os preços administrados, controlados também, combustíveis, né? Os combustíveis aumentaram mais de 50%. Em alguns casos, a eletricidade, né? O custo da energia dobrou, né? Contribuições, tributos, tudo isso sacrificando o brasileiro. Os empregos escasseando, né? Muita gente desempregada, né? E quem é aqueles mais pobres, quem tem um poder de compra menor, são os que mais sofrem. Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre a economia, sobre a crise, como é que se sai da crise. Eu trouxe aqui um amigo de longa data, um moço ele é matemático, professor, foi auditor fiscal há muitos anos, é contabilista, né? E hoje ele é coach. A gente vai explicar o que é coach também, porque eu vou apresentar para vocês o meu grande amigo de longa data, Douglas Wilson Júnior. Que beleza em tê-lo aqui conosco, Douglas, uma satisfação, viu? Muito obrigado. Douglas, eu sempre digo para as pessoas que para se sair da crise é muito fácil. É só tirar o S de crise, fica Exatamente. CRIE. E a gente tem que criar, né? Temos que criar. Esse quadro todo tenebroso ainda não está, veja, não chegamos ainda no fundo do poço. Tomara que não cheguemos. Tomara que não cheguemos. Mas existe esse risco, né? Sim. Se medidas. Ainda ontem, o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, isso é manchete nos jornais de hoje, dizendo o seguinte, que o governo não tem um coelho na cartola não tem nenhum passe de mágica para resolver os problemas econômicos do país. Aí eu desconfio que eles não têm proposta nenhuma, Sim. não sabem o que fazer. Sim. Não é? E depois tem a crise política, esses confrontos todos. Está intrincado, está bem problemático isso, né? Muito intricado. Pelo meu entendimento, a coisa começou dentro da área fiscal, né? Houve um rombo tremendo na área fiscal, muita gasta. O governo gasta muito e mal. Isso, exatamente. Chamadas pedaladas, né? As pedaladas, mas não só as pedaladas. Devemos lembrar que no ano passado o Congresso convalidou um estouro anterior às pedaladas. Na somatória, isso dá mais de 120 bilhões. Sim. Fora a roubalheira também, né? Fora a roubalheira. Olha, a roubalheira na Petrobras, os descaminhos do BNDES. E aí a gente vê o quadro, Douglas, a carga tributária no país, todo mundo se queixa. É claro que a responsável não é só a carga tributária, não, gente. É um conjunto de fatores que, por exemplo, tira a competitividade das empresas. Tomemos o setor industrial. O setor industrial, para qualquer país, é muito importante, porque a indústria, no meio urbano, é o segmento da economia que tradicionalmente mais empregou e melhor pagou, né? Há cerca de 15 anos, a indústria aqui no Brasil tinha uma participação no PIB, o share, né, no PIB era de cerca de 27%. Ou seja, 27% do PIB era responsabilidade da produção industrial. Hoje, está com um dígito só, menos de 10%, 9, alguma coisa. Né? E o operariado urbano experimentando desemprego. O pessoal se queixa muito, e a queixa no meio empresarial é muito grande, dessa falta de competitividade. O Paulo Scaff diz, do portão para dentro da empresa a gente faz a lição de casa, o problema é do portão para fora. Infraestrutura deficiente, taxas de juros sempre ascendentes e a carga tributária é muito grande, que está em torno de 35%, 36%. Né, de tributos, de tudo que se produz. Eu tenho a impressão alto, que né? Já passou um pouquinho disso. Já passou? Nossa, e porque a sanha da máquina arrecadadora é bastante grande, né?
E o governo gasta muito e mal, né? Muito e mal. E uma estrutura gigante. Exatamente. Os Estados Unidos, que são a nação mais poderosa do planeta, né? E que tem uma economia muitas vezes mais forte, aliás, é a principal economia do mundo, não tem tantos ministérios. O Obama não tem tantos ministros quanto a Dilma. Não. Né? É inexplicável a gente ter 39 ministérios. É uma gastança doida, né? E o pessoal só pensa em política, né? Em governar, não, né? Exatamente. Fazem política para si e não para o povo, né? É. Com relação ao tributo, infelizmente eu não me lembro do termo técnico, porque já faz alguns anos que eu estou afastado da área tributária, né? Mas existe um fenômeno segundo o qual a arrecadação cresce com a elevação da carga tributária, até um certo ponto. Há um ponto, um pico de parábola, a partir do qual ela começa a decrescer. Quanto mais você aumenta a carga tributária, ela começa a inibir a ação dos agentes econômicos. Exatamente. Ou seja, existe um break-even, né? Quer dizer, um ponto de equilíbrio, além do qual o efeito é o contrário. Exatamente. A arrecadação diminui por se penalizar demais os agentes econômicos. Exatamente. E parece que ninguém enxerga nisso. Isso é conhecido, né? Mas onde as nossas autoridades não levam isso em conta? Exatamente. E, de acordo com muitos economistas, nós estamos mais ou menos nesse ponto. Então, não há lugar para elevação da carga tributária. O ambiente de negócios, ele precisa o quê? Ele precisa de incorporação tecnológica, precisa de inovação constante, precisa de qualificação de RH e precisa ter um mercado e uma infraestrutura apta, né? Porque hoje a economia está globalizada, né? Não se fala em mercado interno só, não é o mundo, é o planeta, né? Então tem que se pensar, não é só a macroeconomia, não é a economia do país, é a economia do planeta. Do planeta. Né? Quando se fala em macroeconomia. Pois é, gente, nós vamos fazer um breve intervalo. A gente está falando aqui, está sendo muito professoral, mas daqui a pouquinho a gente volta, porque tem saída. Vocês vão saber como. Até já. Maison Design, uma loja de móveis de qualidade e ao alcance de todos os bolsos. Salas de estar, salas de jantar, estofados, artigos de decoração e móveis corporativos. Excelência no atendimento. Fui lá conferir. Na Maison Design, você tem gratuitamente o projeto do mobiliário, em qualquer medida. Venha conhecer e se encantar. Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3767 Vila Galvão, ao lado da Cantina Giovanni. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Bem, nós estamos de volta aqui com o TV Cidade e eu batendo um papo gostoso aqui com o coach. Coach, vocês vão saber o que é coach daqui a pouco, né? Coach, professor, contabilista, foi auditor tributário, largamente experiente, Douglas Wilson Júnior, né? Que tem uma história muito importante aqui de Guarulhos, ele que descende também de britânicos, né? Você tem
uma ascendência britânica, né? Tem uma ascendência Então você é um cara britânica. pontual? Você é um cara pontual por ter ascendência britânica ou não? Hoje eu me considero uma pessoa pontual. Sei. No passado, nem tanto. No passado, nem tanto, Nem exatamente. tanto. Bom, nós fomos colegas de escola, do Conselheiro Crispiniano, fomos na juventude, e eu noto que eu tenho muito orgulho de ter sido aluno do Conselheiro. Sim, o Conselheiro era uma escola importante. Até hoje ainda é, mas no passado muito mais, porque a qualidade do ensino era diferente. E eu me lembro, fizemos o curso científico, uma boa parte juntos também. E, aliás, grandes luminares aqui de Guarulhos, profissionais importantes daquela geração. Né? Realmente, a educação hoje deixa muito a desejar, e a educação é o principal atalho para o progresso, o desenvolvimento de um país. Né? Uhum. E só se fala em números, né? A Dilma falava em Pronatec, assumiu o poder, o FIES foi cortado a maior parte, o Pronatec regrediu, né? Falta dinheiro para tudo, especialmente para a saúde, né? Porque a gastança é generalizada. Agora, investir em educação, mas não é só educação em quantidade, sobretudo em qualidade. Qualidade e principalmente a partir da educação fundamental. Porque o pessoal chega hoje no ensino médio e no ensino superior com carências profundas da educação fundamental. Sim, não sabe. A gente vê, por exemplo, as provas de redação do Enem, né, verdadeiros absurdos, né? As pessoas não sabem escrever, não sabem falar, exatamente. Não sabem, só sabem contar dinheiro e olha lá ainda, né? Porque tem maquininha de calcular e tudo mais. Mas que deficiência! Eu sempre digo, Douglas, que nas escolas hoje em dia, via de regra, nós temos, há exceções, claro, mas os professores fingem que ensinam e os alunos supõem que aprendem. Exatamente. Que coisa, que tragédia. Eu abandonei o magistério no início dos anos 80 por causa disso. Eu senti que eu não tinha muita coisa para fazer. Era decepcionante, né? Era decepcionante. Eu próprio tive alunos na faculdade de Direito, hein, gente? Olha, que eram praticamente semi-analfabetos. Como chegaram lá não dá para saber. Aquilo que você falou, o ensino básico, né? Tem que começar daí, começar lá do ensino básico mesmo, fundamental, né? O investimento em saúde, aliás, em educação, mas também em saúde, claro. Também em saúde, para que as pessoas se mantenham vivas. Se mantenham vivas e possam frequentar a escola, claro, sem dúvida. Mas hoje as pessoas se contentam se conseguem comer. Douglas, eu dizia no começo do programa que para sair da crise é só tirar o S, fica CRI, né? Precisa ter criatividade. Vamos falar um pouco de coach, que é uma especialidade sua, e você tem orientado empresários, porque as empresas precisam continuar em pé. Né? É preciso. O empresário não pode ficar desestimulado do jeito que está. Ele precisa voltar a investir. Mas a economia é uma questão de credibilidade também. Né? Se ele não acredita na economia, no país, né? Como é que ele vai investir? Mas, sobretudo, ele tem que acreditar nele mesmo. Nele mesmo. Né? O que é coach? Assim, a gente, didaticamente falando para o nosso telespectador, todo mundo sabe, quem assistiu a Copa do Mundo no ano passado, via lá, né, na TV lá, coach, que é o treinador, né? O treinador lá de qualquer time ou de qualquer coisa, coach é o treinador, né? E o coaching, com o ING no fim, é a atividade dele, né, o que ele faz. Sim. Mas no campo empresarial, no campo dos negócios, o que é coach? Bem, o coaching começou realmente com o coaching esportivo. Um treinador de tênis, o Timothy Galloway, ele se aperfeiçoou muito nas questões psicológicas do esportista. Com o tempo, notou-se que aquele desenvolvimento que ele deu ao coaching esportivo poderia ser utilizado em outras áreas. Então, ele começou a atender empresas. Ele escreveu um livro chamado, em inglês, The Inner Game of Tennis. Aí fala para o nosso telespectador o que significa isso. Sim. O jogo
interno do tênis, né? Como o esportista tem que se comportar internamente para ter um bom desempenho. Esse conhecimento foi trasladado para a área empresarial e ele obteve bons resultados. Nos anos 60, um outro esportista de área completamente diferente, Sir John Whitmore, automobilista, transladou-se também para a área do coaching empresarial. Ele foi discípulo, num primeiro momento, do Timothy Gallwey. E ele fundou uma concepção de coaching chamada Grow, que quer dizer crescimento. A partir de então, esse termo, o termo coaching, vem sendo utilizado de maneira estendida na área empresarial. Como diz o Leonardo Volk, o coach é a arte de soprar brasas, ou seja, de estimular as potencialidades. As potencialidades do trabalhador, do executivo e do empresário. Isso é feito de tal forma que a gente encontre a solução para os problemas dentro da própria pessoa. Como diz um provérbio popular, se conselho fosse bom, ninguém daria de graça. Entendia. Né? Então, há um cuidado muito grande no processo de coaching em se extrair as soluções do próprio coach, ou seja, do cliente. Busca-se, através de conversa. É quase como um analista no mundo empresarial. O que o analista faz, né, no processo de psicanálise, não é? Sim. Ele não vai curar com medicamento, ele vai estimular para que o próprio paciente encontre os seus caminhos e consiga superar as suas limitações. Mas eu vou fazer um intervalinho, né? Porque eu vou deixar no ar aqui o seguinte. Isso tudo que você falou bate. Muita gente não sabe, mas o Bernardinho, que é treinador da nossa equipe, campeão do mundo de vôlei, várias vezes campeão, né? De vôlei, seleção brasileira de vôlei, ele é contratado frequentemente por empresários, por grupos de empresas, por organizações, para palestras, não é? Eu nem sei se ele é especialista em coaching, mas ele é um coach espetacular, um coach esportivo, né? E o pessoal procura até para realmente motivar o grupo, né, da empresa e tal, né, alguém com essa garra do Bernardinho. Fica isso no ar, a gente volta com esse assunto daqui a pouquinho. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos, especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida.
E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Bem, estamos de volta. Eu conversando aqui com o Douglas Wilson, que é um especialista aqui em coach, né? Coach, treinador, não esqueça. Eu falava para você que o Bernardinho, técnico, campeão da seleção brasileira de vôlei, frequentemente é contratado por grupos empresariais ou por empresas em particular para palestras que estimulem realmente a descoberta, o desenvolvimento, né, das potencialidades das pessoas que estão nessa organização, né? Isso é altamente motivador. Agora, o coach, em quanto tempo um trabalho de coach numa empresa? Digamos, nesse momento de dificuldades econômicas, né, as pessoas precisam ganhar motivação para poder ter coragem para investir e até mesmo para enfrentar as adversidades. Se pelo menos tiver coragem para enfrentar, para não desistir, já é uma grande coisa. Para permanecer num jogo, né, no jogo econômico, já é uma grande coisa. Quanto tempo demora, Douglas? Eu sei que varia muito de caso para caso e tal, mas em média. Em média, existem basicamente duas modalidades de coaching. O life coaching e o coaching executivo. A gente está falando mais de coaching executivo aqui, claro, né? Mas no life coaching, começar pela modalidade mais básica, admite-se aproximadamente 10 sessões. Essas sessões são feitas semanalmente. Uma sessão por semana ou pode ser mais de uma? Duas, talvez? Recomenda-se uma sessão por semana. Isso pelo seguinte, o processo de coaching não se restringe às reuniões entre coach e coachee. Normalmente... Entre os coachee, existe uma continuidade também. Isso. Normalmente, no final de cada sessão, elabora-se um plano de ação. Então, esse plano de ação tem que ser implementado. Não haveria sentido... E não haveria nem tempo, né? Não haveria então, em média, dá uns 2 meses e meio, 3 meses, digamos assim, essas 10 sessões. O life coaching, sim. O life. Agora, o executivo já é mais longo. No coaching executivo, admite-se até 30 sessões. Então, isso pode durar aí uns 8, 10 meses. Pode praticamente. É o trabalho de um ano, praticamente, vai. Mais ou menos. Quase um ano. 8, 10 meses, talvez. Pode-se chegar a isso, né? Certo. Não necessariamente. Bom, cada caso é um caso, isso, né? Cada exatamente. caso é um caso. Agora, como é que se prova a eficiência do coach? Em resultados? Em resultados. Como é que se mensura esses resultados? Há processos de medição do trabalho do coach. São processos objetivos? Processos objetivos. Eu acho que se nós falássemos sobre isso aqui mais pormenorizadamente, nós levaríamos... Alguns programas. Alguns programas, tá, mas existem técnicas, critérios de avaliação e tal, né? Mede-se a produtividade do coach antes e depois do processo de coaching. E quem mede isso? É o próprio coach que mede ou gente da própria organização que providencia isso? Normalmente no pessoal contrato... de RH, por exemplo, tem uma atuação grande, né? O diretor de RH, o gerente de RH. Exato. Normalmente no contrato de coaching há alguma especificação nesse sentido. É claro que cada caso é um caso, né? A produção intelectual é muito diferente da produção material. A produção material é mais facilmente mensurável do que a intelectual. Então, os critérios variam muito, mas há critérios, há obras escritas especificamente sobre isso, sobre maneiras de medição da produtividade de determinadas atividades e estima-se
essa produtividade em termos financeiros, inclusive. Claro. Agora, Douglas, você treina executivos, treina administradores, empresários. E como é que o pessoal faz para ter um contato com você? Quem quiser realmente contratá-lo para uma atividade de coaching, né? Para para uma ação de coaching, como é que faz? Você tem um e-mail, um telefone? 97449-5758. Esse é meu celular. Então tá aqui, estamos colocando aqui na tela, né, o e-mail e também o telefone de contato, que é o telefone pessoal do Douglas Wilson Júnior, que é um expert em coaching. Né? Tá certo, a gente está chegando ao final do nosso programa, é um tema bastante amplo e tal, mas tá aí, gente, tem saída, é o que eu falei. Uma das saídas é aumentar, descobrir, né, dar uma revirada lá dentro, descobrir novas potencialidades, novas vocações e aumentar o entusiasmo, o engajamento, e o poder disso é fantástico. Douglas, eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu que agradeço. Foi muito esclarecedor. E aí, gente, olha, para sair da crise, sabe, é só tirar o S, fica CRIE. A gente vai ficando por aqui, voltaremos amanhã, se Deus quiser, e fique com a programação da TV Guarulhos.